A minha intenção aqui é mostrar mais ou menos como é que é a minha aula, tá? Como é que a gente trabalha em cima da matemática. Vou tentar passar isso para vocês. Eu tenho um curso, né? É um curso de 4 meses e depois prolongado até o Enem. Então a gente faz até a primeira, né, no meio do ano da CAF e prolonga para quem quer o Enem. E depois no segundo semestre a gente faz para final do ano da CAF. Então o meu intuito aqui hoje é passar para vocês mais ou menos como é que é uma aula completa, um conteúdo completo, para você se identificar, cara, gostei da aula, não gostei da aula, achei legal, seguir a gente, compartilhar e de repente entrar aí em alguns outros canais da mídia para acompanhar com a gente, sugestões para que melhore, tá? Críticas são bem-vindas, não tem problema nenhum. Hoje a gente vai falar aqui, vou dar uma aula sobre a geometria analítica, falar exclusivamente sobre a equação da reta. Por que eu escolhi esse tema? Aí conversando com alguns alunos que eu dou aula online, falando, pô, da CAF, a respeito da CAF e também sobre o Enem. Equação de reta é uma situação que cai fácil na CAF, então pelo amor de Deus, mais fácil impossível. É certeza de cair sempre alguma coisa de geometria analítica e com reta. E também no Enem vem caindo. Então eu escolhi essa daqui para que vocês entendam o significado dessa matéria. É muito importante e caso vocês entendam ela, vocês vão ver, cara, que é muito baba. Beleza? De antemão, muito obrigado aí pela audiência de vocês e aceito qualquer tipo de pergunta, sugestão, a gente está à disposição de vocês aí. Beleza? Algumas frases eu gosto de utilizar, já mostrando para vocês que eu gosto de pensar de um jeito diferente. Primeiro de tudo, matemática não é coisa de CDF. Matemática é coisa de malandro. Coisa de quem tem a manha de fazer. Malandragem do bem. Aquela malandragem, cara, não dá por aqui, vou tentar por aqui, não tem um jeito só. O jeito que eu vou explicar, que de repente te agrada, de outro jeito agrada mais ou agrada menos, mas não tem um jeito só, tá bom? Vamos nessa então? Partiu? Lembre-se outra coisa em matemática, se você não errar o fácil, você não erra o exercício. Se atente ao fácil, esse cara pode te derrubar. Sabe a matéria? Beleza, o problema é no fácil. A tal da matemática básica, aquele negócio todo. Então o que eu quero aqui? Colocar você no jogo, tá? Quando cair uma questão de geometria analítica falando de retas, vocês vão matar a pau. Assim, ó, no olho. Eu sou meio contra as fórmulas, mas obviamente algumas não compensa fazer demonstração, ver de onde vem. Muito grande. Mas as que compensam eu vou colocar para vocês aí. Beleza? Vamos começar então a primeira parte, algo assim simples, mas não muito, tipo distância entre pontos. Vamos lá então, distância entre pontos. Eu vou colocar aqui, este é o desenho. Presta atenção e tenta fazer depois, você na sua casa sozinho. Eixo X, eixo Y, beleza? Colocamos aqui o centro, né? 0. E vamos colocar rapidinho aqui, uma reta. Bom, me colocando no seu lugar, eu estou num vestibular, olhei uma reta, eu nem leio o exercício. Eu já venho nessa reta aqui e falo, ó, isso daqui é uma função do primeiro grau, ax mais b. Todo mundo sabe isso. Inclusive, todas as equações de reta que a gente vai ver aqui são funções do primeiro grau. Porque você tem x e você tem y, um dependendo do outro, é uma função, só que a gente faz uma igualdade, tá? Então a gente consegue colocar como equação de reta. Fechou? Beleza? Então, joia, coloquei, já sei que vai ser desse tipo. Mas antes, porém, vou devagarzinho, vamos lá? Vou colocar 2 pontos aqui, ó. Ponto A e o ponto B. Joia? Se você tiver paciência para fazer isso agora, depois você vai matar isso rapidinho, quer ver? A gente vai colocar aqui, ó, os pontos. X1, que esse aqui é o primeiro ponto. Esse daqui é o Y1. Depois aqui, o X2. E aqui o Y2. Maravilha? Fechou? Só isso aí, simplesinho, coisa lá da primeira série do ensino médio. Mas olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou prolongar as coordenadas dos pontos. Eu venho para cá, prolongo. Eu venho para cá, prolongo. Eu venho para cá, eu venho para lá. Olha lá, só prolonguei. Nada de excepcional. Agora vem o X da questão. Olha só esse cara aqui, ó. Esse é o cara, ó. 90 graus e ele faz aqui para você um triângulo retângulo. E é nesse cara que a gente vai trabalhar muitas coisas. Então é por isso que eu peço que você desenhe. Não precisa ser bonito, mas você tem que desenhar. Achou esse triângulo? Opa, vou até deixar ele mais sobressaído aqui, ó. Tá ele aqui. Vamos brincar com ele agora. Agora a gente vai ter todas as matérias, todas desse jeito. Todas em cima desse desenho. Quer ver o negócio? Onde é que está a distância entre os 2 pontos? Está aqui, ó. Vou marcar aqui para você. Distância entre A e B. Tudo bem?
É isso que a gente vai ver. Vamos calcular? Gente, vamos falar sério. A gente aprendeu lá, desde a 8ª série, quando fala em triângulo retângulo, tem duas saídas que é 90%, 95% dos exercícios. Que seria triângulo retângulo, Pitágoras ou seno, cosseno e tangente. 90% sai com triângulo retângulo, beleza? E esse cara não vai ser diferente. Olha lá, essa distância de AB nada mais é do que a hipotenusa. E eu vou nessa, tá bom? Deixa eu só lembrar um negócio pra você. Eu sou matemático, cara. Eu não gosto muito de escrever. Eu abrevio tudo, eu coloco símbolo em tudo. Inclusive é o problema de muitos alunos olhar aquele monte de símbolo e achar que é diferente. Mas não é, cara. O que a gente usa em matemática, porque não quer escrever, é mais ou menos o que vocês fazem no WhatsApp. Ou alguém de vocês escreve lá V-O-C-E, acento circunflexo. Não, você mete um VC lá, já deu. As minhas filhas, quando eu pergunto se elas querem comer alguma coisa, eles colocam SL. Como é que a pessoa vai saber o que é SL? Aí depois eu falo, pai, é sei lá. Como é que eu vou saber? Mas é símbolo, né? A gente tem que saber. E aqui eu já sei que é hipotenusa. Agora me diz aí, como é que ficaram os catetos? Eu tenho este cateto e tenho este cateto. Então vem comigo. Daqui até aqui mede x2. Mas eu não quero tudo isso. Eu quero só isso. Ó, x2 menos x1. Tá lá bonitinho, ó. x2 menos x1. Dá para entender? Vindo do zero até aqui, x2 diminui x1. Da mesma forma, aqui, ó. y2 menos y1. Fechou? Daqui a gente já poderia fazer aquela fórmula que você é acostumado, tá? Raiz quadrada de x... Não, eu não gosto, é muita coisa para escrever. Você concorda comigo que se aqui fosse 6 e aqui fosse 4? Essa distância seria 2. Se aqui fosse 6 e aqui fosse 4, essa distância seria 2. Que seria a variação do x1 para o x2. É a variação, exatamente. Manja lá em física, a mesma coisa? Variação. Então eu não vou escrever x2 menos x1, ó. A gente já sabe, ó, é variação de x. Beleza? E esse cara aqui eu vou colocar como variação de y. Pode ser assim? Tá aí, ó. Show de bola, assim não precisa escrever muito. E, cara, acabou. Quer saber a distância entre dois pontos? Pitágoras. Partiu. Vamos escrever Pitágoras aqui, ó. Olha aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado. Vamos colocar bem cuidadoso aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Olha aqui, ó. Variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Fechou? É só isso daí. Acabou, morreu. Ah, professor, mas não é desse jeito que está na minha apostila, no meu livro. Verdade. Mas eu gosto de trabalhar assim. Quer não? Quer colocar, tirar a raiz? Não quer distância ao quadrado? Quer só a distância? Tira a raiz dos dois lados. Tirando a raiz dos dois lados, ó. Raiz quadrada de DAB ao quadrado. DAB. E aqui, cara, pelo amor de Deus. Olha isso daqui. Se você quiser tirar a raiz em separado desses dois, pelo amor de Deus, eu mando você para os quintos dos infernos. Se você tirar a raiz quadrada em separado, lembre-se, este sinal aqui não é sinal de mais, é o sinal da sua morte no exercício. Esse aqui é a sua cruz no exercício. Quando ela aparecer, se liga. Potenciação e radiciação raiz, cara, cuidado com mais e com menos. Multiplicação e divisão é bico. Agora esses caras não. Morreu? Cara, pera um pouquinho, professor. Quer dizer que se eu tiver dois pontos, distância entre dois pontos, é só ver a variação do x de um para o x do outro, elevar ao quadrado, y de um para o y do outro, elevar ao quadrado e tirar a raiz? Só isso, mais nada. Fechou? Beleza pura? Buenas. Junto com esse cara aí, ó, a gente vai colocar uma outra situação, que é chamado de ponto médio. Então, olha só, eu vou pegar um cara que fica entre os dois, fica no ponto, ó, médio. Ponto médio. Como é que eu calculo o ponto médio? Cara, o próprio nome diz. O ponto médio é a média do x e a média do y. Fechou? Então, eu tenho aqui, ó. Olha onde ele vai aqui, ó. Ele vai exatamente, ó. Esse daqui é o x do ponto médio. E esse aqui é o y do ponto médio. Se a gente fizesse aquele negócio de lados proporcionais, né? Feixe de retas paralelas, dá para explicar, mas mata rapidinho, ó. O meu ponto médio, já vou colocar aqui para você, ó. O meu ponto médio nada mais é do que a média do x. Olha lá, ó. Soma e divide por 2. E a média do y. X mais y dividido por 2.
Tá aqui, ó. Olha aí o meu ponto médio. Vou colocar aqui para você se organizar depois, ó. Ponto médio. Beleza pura? É o meu M. Joia? E eu vou aproveitar, já que você está falando de ponto, a gente falou de distância, agora um ponto médio, eu vou aproveitar para colocar um outro cara, que é muitíssimo importante, que às vezes cai, cara. Que é o tal do baricentro. Se liga nele, não? Baricentro. O que é o baricentro? Se você já deu uma estudadinha, você vai lembrar que baricentro é o ponto de encontro das medianas. É conhecido como ponto G do triângulo. Olha que beleza. Pessoal aí, ó, que descobriu o ponto G, saiba que você vai ter tudo a respeito do triângulo, tá bom? Então, você sabe o ponto G, esse baricentro a gente chama de ponto G, mas não tem nada a ver com esse G que você está pensando aí, não. G de gravidade, é o ponto de gravidade. Como é que você calcula isso? Se pedir no exercício lá, cara, ó, te dou 3 pontos no gráfico e eu quero o baricentro desse triângulo. Você vai ter que calcular a mediana? Não, não, não. Lembra lá do ponto médio? É basicamente a mesma coisa. Também é a média. Só que a média, lá é a média de um traço, 2 pontos. Aqui é a média dos 3 pontos, dos 3 vértices, ó. O baricentro é x1 mais x2 mais x3 dividido por 3, y1 mais y2 mais y3 dividido por 3. Este é o meu amigo baricentro. Fechadinho? Você tem 3 situações bem clássicas para trabalhar, então. Distância entre pontos, Pitágoras. A distância é igual a raiz quadrada da variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado. Bico. Ponto médio, M, média do x e média do y. Bico. Baricentro, média dos 3 vértices x e dos 3 vértices y, dividido por 3, x mais 1, x2 mais x3, dividido por 3, e assim por diante. Massa não? Tranquilo? Por enquanto? Joia? Primeira partezinha da aula, essa daqui, usa muito? Muito, mas não assim, tão simplesinho, a CAF principalmente, eles adoram colocar isso dentro de circunferência, de equação de circunferência, tipo ponto médio, se ele te dá o diâmetro, o ponto médio te dá o raio. Concorda comigo? Qual é o centro do raio, o centro da circunferência? Então eles vão utilizar isso em outras situações, não é assim tão bonitinho, calcula a distância desse para aquele. Beleza pura? Vamos para a equação de reta agora? Inclusive, eu não vou nem apagar o quadro aqui, tá? Eu vou deixar do mesmo jeito, porque eu vou usar, como eu disse, a mesma explicação. Aliás, outra explicação para o mesmo desenho. Olha aqui comigo. Eu vou fazer o maiorzinho. Vou fazer o maiorzinho aqui para você entender comigo. Ó. Não, tá bom. Olha só. Dá para ver de boa? Olha só o negócio. Cuidado agora, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Bom, vamos lá? Se você estava olhando ali, a equação, a função do primeiro grau, estava escrito y igual a x mais b. Tudo bem? Joia. Você estudou ela, joia. Só que agora a gente vai fazer uma alteraçãozinha. No lugar do A e do B, vai entrar o M e o N, que é a mesma coisa. Aí você vai falar, por que que trocou? Porque vai ter a equação geral, que é A, B e C. Podia confundir A e B, eles trocaram por M e N. Tudo bem? Então a gente vai trabalhar com essa daqui, que é chamada de equação reduzida. Reduzida da reta. Equação da reta, a reduzida. Primeiro de tudo, eu vou colocar o que ela é. Olha aqui, ó. Ela seria esse tipo aqui, ó. Y é igual a... Opa, vai sair do vídeo. Deixa eu pôr aqui embaixo, senão sai do vídeo ali, ó. Equação reduzida é igual a Y. AX... Opa, AX não. Que agora a gente vai trabalhar com M, né? Então, MX mais N. Essa é a sua equação reduzida. Qual a característica dela? Se eu pedir para você fazer a equação reduzida da reta, a característica dela é isola o y. Olha aí que beleza. Isola o y, você já sabe que você tem uma equação reduzida da reta. Fechado? Beleza? Tá. Agora preste atenção. Se você entender isso, você vai entender mais 3, 4 situações que a gente vai falar logo a seguir. Vamos com calma agora? Essa é a principal, a reduzida é a principal. Olha só um negócio, eu tenho esse cara aqui, ó, o M e o N. Vamos ver se você se lembra. Esse cara aqui, o que ele é? Ele é o coeficiente linear. Para que ele serve? Para uma coisa... Tá, na função algumas outras coisinhas, mas nesse caso aqui, esse cara serve para o quê? Cortar o eixo Y. Vou colocar aqui para você. Ele serve para cortar o eixo Y. Olha lá que beleza. Fechou? Dá uma olhada no desenho aqui, onde é que corta o eixo Y. Tá?
Esse cara aqui, ó, onde corta o eixo Y? Tá aqui, concorda comigo? Beleza? Então, olha só, esse cara vai ser o teu M. Ah, não preciso nem calcular? Não, não. Se você tiver o gráfico, você vai bater o olho ali e já vai sacar que esse cara é o valor do M. Tudo bem? Beleza? Joia. Esse cara, então, eu já matei ele. Agora vamos falar do bambambam. Agora eu vou falar de quem manda. Esse cara aqui, ó, o M. Tá? O nome dele, um dos nomes dele é coeficiente angular. E por que ele é tão importante, cara? Ele vai te dar praticamente 7 ou 8 informações durante os exercícios. Então vamos começar com a primeira aqui. Este coeficiente angular, que é o M, sabe o jeito que você calcula ele? Você calcula ele pela tangente do ângulo que a reta faz com o eixo X. Professor, pera um pouquinho, não entendi nada. Tangente do ângulo alfa, que é o ângulo que a reta faz com o eixo X. Porque reta não tem ângulo? Onde é que está vendo o ângulo aí? Então, olha só, tá aqui, ó. Cuidado, tá? Sempre você parte aqui, ó, da reta para o X ou do X para a reta. Sempre do X para a reta e marca, então, aqui, ó, esse é o teu ângulo alfa. Olha que bonitinho ele aqui, ó. O teu ângulo alfa tá aqui. Beleza? Viu ele aí? Tá bom, nós vamos calcular a tangente dele. Mas só que a gente não vai calcular aqui, tá? Lembra daquele negócio de ângulos alternos, internos, externos, internos, aqueles negócios todos? Olha só aqui, ó. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Portanto, este ângulo aqui, que é o meu ângulo alfa, vai ser o mesmo ângulo aqui, ó. Concorda comigo? Aqui meu ângulo alfa, olha que bonitinho ele ali. Tá? Duas retas, vou até esticar aqui para você ver, ó, duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Portanto, esse ângulo alfa é o mesmo ângulo alfa que está aqui. Muito bem. E agora partiu calcular a tangente. Vamos lá? Beleza. Esse cara aqui, meu M vai ser a tangente. Alguém lembra o que é tangente mesmo? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Bora lá? Então, o meu M é igual. Cateto oposto. Oposto a ele é o que fica do outro lado, do lado oposto. Portanto, é a variação de Y sobre cateto adjacente, já que aqui é a hipotenusa, essa daqui ó, é o cateto adjacente ao ângulo. Portanto, é a variação do X. Olha lá que... Isto é importantíssimo para mim. Tá? Você lembra que você decorava? Tem um negócio, acho que era ioiô e michioxô? Então, como eu não gosto muito de decorar e às vezes acho que isso pode confundir ou a gente esquecer, eu sei, cara, esse cara aqui, ó, é o mesmo. Variação de Y sobre a variação de X. Porque lá na tua fórmula, lembre-se que essa variação está escrito assim, ó, Y2 menos Y1. Mas lá naquela fórmula que você decorou, ele não coloca Y2, ele coloca Y0, Y menos Y0, X menos X0. Ele coloca assim a variação. E aí você pega este cara aqui e joga para lá multiplicando. Você vai ficar com ioiô, M, xoxô. É o mesmo cara, exatamente a mesma coisa. Como eu tenho medo de que você ou eu esqueçamos, eu vou direto no meu aqui, eu vou no meu desenho. Variação, eu tenho isso na minha cabeça, ó. Esse triângulo, variação, variação e a distância entre dois pontos. Fechou? Então eu tenho esse meu M. Inclusive ele tem um outro nome. Ele também é conhecido como taxa de crescimento. Certo? Tanto ele é taxa de crescimento, esse M, que era o A da função do primeiro grau, que se ele for negativo, se a taxa é de crescimento, a taxa de crescimento negativa, ela é decrescente. Se ela tem a taxa de crescimento positivo, ela é crescente. Portanto, é o M que define isso. Ó, mais uma coisa que o M define. Quando a função ou quando a tua reta é crescente, é porque o M é positivo. Quando ela é decrescente, é quando o M é negativo. Se você quiser olhar no desenho aqui, é só você desenhar uma caretinha de moto aqui, ó. Sempre com o capacete virado para a direita, olha lá o que acontece, ele está subindo. Se tivesse para cá, você desenharia, ele estaria descendo. Dá para ver isso direto no gráfico também. Até aí, tudo bem? Tudo beleza? A minha equação da reta, reduzida, então, você isola o Y. Esse cara é o coeficiente linear que corta Y, esse cidadão aqui. Tá? Esse é o bambambam, coeficiente angular. Tá? Tá aqui M é igual a tangente de alfa. Lembra disso? É a tangente. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Variação de Y sobre a variação de X. Isso é tão importante, mas tão importante,
que você vai utilizar para montar a tua equação. Já já eu vou tentar fazer um exemplo desse aí para você entender de onde a gente faz. Beleza? Vou dar uma apagadinha aqui para a gente dar uma sequência. Tudo jóia? Tudo em cima? Então vamos nessa aí. Vou dar uma apagadinha aqui, que agora a gente vai começar a fazer alguns exercícios. Vou apagar o meu desenho aqui, cara, guarda isso, fotografa isso daqui, ó. Eu sei que é difícil fotografar comigo perto, né? Minha beleza ofusca um pouquinho o desenho, mas faz um esforço para se concentrar no desenho. Joia? Ah, qualquer dúvida que tiver, cara, então tá muito rápido, não entendi o que você falou, como é que faz aquilo? Pode dar um toque, a gente dá uma paradinha rapidinho e explica, tá? Joinha? Maravilha? Então tá bom. Primeiro, vou fazer o seguinte, quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui pra você e vou te dar 2 pontos, ó. 2 e 5 e menos 1, vamos chutar uns valores aqui. Menos 1 e menos 1, pronto? Fechou? Eu quero saber a equação reduzida da reta que passa por esses 2 pontos. Ou, se preferir, a função do primeiro grau. Precisa cuspir? A função do primeiro grau. Vamos lá? Como é que eu faço? O cara falou que isso é uma reta. Esses 2 pontos formam uma reta. Óbvio que 2 pontos determinam uma única reta. Muito bem, bora lá? Vamos fazer isso? Eu já sei que é reta, então é y igual a mx mais n. Eu já parto desse princípio. E eu vou agora fazer o seguinte, vou calcular o m. O m, olha como o m é importante. Eu vou fazer ele com ele sozinho, ó. M, o que é m mesmo? Variação do y sobre a variação do x. Joia? Vamos comigo? Ó, uma coisa importante. Quanto variou teu y? Y está aqui, x está aqui. Quanto é que ele variou? Calma, tá? Você vai ter que escolher no sentido de variação. É do de baixo para o de cima? É do de cima para o de baixo. E tem que ser dos dois, no x e no y, no mesmo sentido. Senão você vai errar o sinal. Quer ver aqui, ó? Esse cara, como eu não gosto muito de negativo, eu vou fazer de baixo para cima. Quanto variou de menos 1 até 5? Pensa na reta. De menos 1 até 0, de 0 até 5. 1 mais 5 variou 6. 6 positivo. Então, olha só, o meu m variou 6 positivo. É importante que você faça o sinal na frente. Bom, sobre a variação do x, tenho que seguir o mesmo sentido do y. De menos 1 até 2, vai de menos 1 a 0 dá 1. Com 2 dá 3, positivo também. Olha lá que bonitinho, ó. Quando eu falar bonitinho, não olha pra mim, olha aqui. Olha só, mais 6 dividido por mais 3, eu chego na conclusão que o meu m vale 2. Cara, pá! E eu estou explicando devagarzinho. Você imaginou você no vestibular? Pá, essa variação desse com a variação desse, eu já sei o m. Tá, Heraldo, mas cadê o n? Olha o n aqui, ó. Você não tinha esta função aqui, você sabe que vai dar esta equação reduzida? Então, olha só, y é igual a m mais n, você já sabe. É 2x mais m. Tudo bem? Tá, Ira, e aí? Olha só, escolhe um dos 2 pontos. Você escolhe aqui, você decide. Você quer o de cima, você quer o de baixo? Gente, vamos falar sério, para que a gente quer confusão, né? Tem cara que tem negativo, tem cara que não tem. Eu vou do que não tem negativo. Vou pegar aquele ponto 2 e 5 e vou substituir aqui, ó, x e y. Bora lá? Pega o y dele, 5 é igual a 2 vezes o x, que vale 2, mais n. Susse, acabou. Quem está ali só? Só o n. Então eu venho aqui, faço 2 vezes 2, nesse caso aqui o 4, positivo, passa para lá negativo, olha o meu n valendo 1, que bonitinho. Acabou, já matei a minha equação reduzida. Como é que ela era? Y igual a mx mais n, e y igual a m, que é 2, x mais n, que é 1. Muito bom, show de bola. E assim, ó, eu estou te dando um exemplo aqui, mas você poderia também ser dado 2 pontos para vocês num gráfico e pedir a equação reduzida ou a função. Podia ser dado num exercício, uma história, tá entendendo? Então tem várias situações, mas basicamente é isso. Falou em reta, negada, você vai pensar em 2 pontos. E com esses 2 pontos, tá tudo jóia. Tá? A gente consegue montar. A partir de hoje, com 2 pontos, você consegue montar a sua equação reduzida da reta. Beleza? Tem pergunta aí, não? Eu não tenho óculos para ver o nome. Mande. Na reta para achar o n. Tá, na reta para achar o n. Deixa eu ver aqui, na reta para achar o n aqui.
Usar o y valendo menos 1? Ah, tá, desculpa, agora entendi sua pergunta. Você pode qualquer um dos dois pontos. Qualquer um, você escolhe. Desde que você use o x e o y do ponto, sem problema. Você quer usar o y valendo menos 1? Pode colocar menos 1 aqui e menos 1 aqui. Pode utilizar que você vai encontrar o mesmo valor. Fechou? Lembra o que eu falei? A escolha é tua, desde que você pegue o mesmo ponto. Pode usar o que você quiser. Agora, eu vou ser sincero, é Amanda? Deve ser Amanda? É porque é abreviado o nome de vocês. Mas é o seguinte, ó, foge do sinal negativo, né? Você tá lá no vestibular, ó, tá trincando de medo, tempo, aquele negócio todo, vai se complicar com o negativo? Eu não, eu dou de covardão mesmo, eu vazo de negativo. Posso ir naquele? Top. Beleza? Mais alguma? Não. Fechou? Beleza, mano? Então ficou claro? Se você respondeu, ficou claro? Joia. Tudo bem por enquanto aqui? Ótimo. O que a gente fez? Equação reduzida da reta. Ótimo. A gente tem mais 3 tipos de equação, tá? Na verdade, para quem faz Enem, para quem faz a CAF, a gente trabalha geralmente com 2 só, com a reduzida e com a geral, tá? Mas como a gente tem a possibilidade, a gente sabe que inclusive federal, a gente sabe que a CAF gosta de dar uma puxadinha no tapete da gente, então vamos falar delas todas para você ter uma noção, tá? Então a gente vai agora para a equação geral da reta. Equação geral da reta, beleza? A equação geral é simplesona também, tá? Não muda muita coisa não. Eu vou colocar aqui, ó, ela é desse tipo aqui, ó, ax mais by mais c igual a 0. Tá aí, ó, bonitinho? É por isso que eu não podia usar mais a e b, eles ficaram com medo da gente confundir lá na reduzida, por isso trocaram para o mn, porque agora tem a, b e o c. Tá, qual é a característica dela? Você lembra que aqui eu coloquei, ó, que isola y? A característica dessa daqui, ó, é iguala a 0. Iguala a 0, fechou ou não? Beleza? Sus. Como assim, Heraldo? Olha só, vou dar um exemplo bem claro. A nossa amiga aqui, ó, essa reduzida, vamos transformar ela em geral? Vamos, eu vou pegar aqui e vou fazer, ó, y igual a 2x mais 1. Essa é a minha reduzida. Eu venho aqui e falo, eu vou igualar a 0. Olha lá, ax mais by mais c. Joga todo mundo para lá. Menos 2x mais y menos 1 igual a 0. Pronto. A mesma, e essa é chamada de geral. Toma cuidado no vestibular, tá? Às vezes eles multiplicam todo mundo por menos 1. E como é 0, não altera de um lado, mas o outro fica todo alterado. É como se eu pegasse aqui e jogasse todo mundo para cá, ó. 2x menos y mais 1. Ia trocar o sinal de todo mundo e também estaria certo. Tudo bem? Fechou? Não tem problema nenhum multiplicar por menos 1. Bom, é só isso que ela serve? Não. Ela vai servir para a gente calcular a distância entre ponto e reta, que é o último item que a gente vai falar hoje. Tá bom? Beleza? Então fechou. Deixa eu pegar aqui. Equação geral, a gente já matou aqui. Tudo bonitinho? Joia. Agora a gente vai falar da equação. Essa é muito pouco usada. Mas se você souber usar, é legal, tá? Equação segmentária. Equação segmentária. Tá aparecendo aqui? Tá sim. Tá? O Tyler não tá aparecendo. Então, Até o... não, senão vai sumir lá. É. Então eu vou fazer aqui segmentária. Deixa eu pôr aqui para não perder, ó. Segmentária. Ai, apertadinho. Tá, essa segmentária, ela tem uma característica. Eu vou colocar ela aqui. Do jeito que eu coloquei lá, é assim, ó. X sobre A mais Y sobre B é igual a 1. Olha o jeitinho que ela é. Esquisitinha, né? Esquisitinha. Ela aqui, ó. A característica dela, você viu que eu coloquei aqui igual a 0, lá isola Y. Essa aqui é o seguinte, ó. Iguala a 1. Se vira, igual a 1 que acabou, tá? Então eu vou fazer essa aqui, ó, vou pegar minha amiga de novo aqui, ó. Tá aqui, vou pegar ela, eu vou ter que igualar a 1, essa aqui tá até legal, ó. Ela tá y é igual a 2x mais 1. Eu só quero que iguala a 1, ah é? Então tá, tira o 2x daqui, ó, vai ficar assim, ó. Menos 2x, tudo bem? Menos 2x mais y igual a 1. Tudo bem? Fechadinho? Só isso daí? Então tá bom. Do jeito que tá aqui, eu vou dizer para você, para que serve essa segmentária? Será que você vai lembrar? Se você lembrar, você deita e rola numa questão. Se você pegar uma equação de reta igualado a 1, você deita e rola. Olha só a bagaça que eu vou te mostrar aqui, quer ver? Ó?
Vou apagar esse cara aqui, ó, que a gente já fez a equação reduzida, já mostrei com 2 pontos eu calculo ela. Então eu venho aqui, ó, e vou mostrar um negocinho para você. Ó, se eu pedir para você pegar esse nosso exemplo aqui e fazer um esboço de um gráfico. Se a gente fizer um esboço de um gráfico dela, vai ficar um negócio assim, ó, pá, pá, x, y. Como é que você faz o esboço? Eu já sei que ela é crescente, porque meu n, né, a taxa de crescimento é positiva. Ela é crescente. Ela corta no 1. Ah, então já vou mandar aqui, ó. Ela corta no 1 porque o coeficiente linear é onde corta. Já vou pôr aqui 1. Vou pôr mais pra cá porque eu sei que ela vai ser crescente. Tá, e esse cara aqui, ele corta o y porque justamente o meu x é 0, ó. Esse ponto aqui é o ponto 0 e 1. Se eu zerar, sempre sobra esse. E aí eu vou fazer o seguinte, eu quero saber onde corta x. Que aí eu passo um traço onde é que ele corta, já uno os dois aqui, já sei. O que eu vou fazer onde corta x? Qualquer ponto que ela vai cortar em x, em qualquer ponto o y dela é 0. Então eu meto um 0 no x, no y, e calculo o x, ó. Vai dar menos 1 igual a 2x, portanto, corta no x valendo menos meio. Eu venho aqui, ó, nego, e venho e coloco menos meio. Joia? Menos meio. E aí já posso traçar o esboço da minha reta. Fechou ou não? Muito bem? Ótimo. Agora eu quero que chame a atenção sobre a tal da equação. Ela vai para lá, vem para cá. Sobre a equação segmentária. Olha só comigo, presta atenção. Dá uma olhada nela lá, ó. Me diz um negócio. Tá aqui a segmentária, não tá? Ótimo. Quem é que multiplica o x? Quem que multiplica o x? É o menos 2. Quem que multiplica o y? É o 1. Ótimo. Pega os caras que multiplicam o x e o y e inverte. São os pontos onde eles são cortados. Como assim? Quem multiplica o x? Menos 2. Inverte. Menos meio. É onde corta x. Quem está embaixo do x, ali, ou quem multiplica o x, o inverso é que corta o x. No y, o inverso de 1 é 1. Cara, que baba. Olha só um exemplo bem bobinho que pode cair lá na tua prova, de repente, e o cara fazer isso aqui para você. Quer ver, ó? 2/3 de x mais 5y sobre 4 é igual a 1. Joia? E de repente o cara fala para você, qual é a raiz, né? Onde corta x nessa daqui? Como é que você vai saber? Ah, você vai colocar 0 e depois você vai fazer a conta? Para comigo, cara. Onde é que corta x? Olha, ela é uma segmentária, né? Porque é igualado a 1. Onde é que corta x? No inverso de quem multiplica x. Ela corta no 3/2, você matou o exercício. Onde corta y? No 4/5 você matou o exercício. Cara, que massa, né? Fechado? Beleza? Temos então a equação reduzida, a equação geral, a equação segmentária e tem a paramétrica. A paramétrica, eu vou tentar fazer aqui em cima, tá? Porque ela é tão pouco usada, na verdade ela é usada mais na física do que na matemática, tá? Eu vou colocar aqui, vou apagar. Dúvida aí, gente, é só mandar bala, tá? Eu sei que eu vou rápido, eu me empolgo, eu gosto de matemática, eu me gosto, então eu me ouço, eu me adoro, matemática eu adoro junto, então eu acabo me empolgando. Então vamos lá. Só falta essa daqui para a gente falar de tipos de equação. Então eu tenho aqui, ó, a tal da equação paramétrica. Muito raro. O Enem fez uma vez um exercício, mas nem colocou como equação de reta, e sim como sistema, tá? Ela é desse tipo aqui, olha que esquisitona, ó. 3x mais 2t igual a 5y e x menos 4t é igual a 2y. Olha lá, ela vem desse jeito como um sisteminha. E para você transformar ela numa reduzida, ou transformar ela numa geral, ou transformar ela numa segmentária, só tem que fazer um negócio, tá? Esse nome que ela dá aqui é paramétrica. Você se lembra de equação, de sistema linear, x, y, z, escalonamento, Kramer, aquela porra toda? Então é o seguinte, quando aparecia um K, um desgraçado de um K lá no meio, você tinha que discutir o sistema, lembra disso? Quando uma letra é fora do contexto, ela é chamada de parâmetro. Aparecia um K, um alfa, essas porra toda. Então o que você tinha que falar? Meu, essa letra é diferente, é um K, é um parâmetro. Aqui, ó, quem que você acha que é? Numa equação de reta, quem é que está perdidinho aí? Quem que é o parâmetro? É esse cara, ó. O T.
Fechou? Esse cara é chamado de parâmetro. Maravilha? Ele é chamado de parâmetro, por isso equação paramétrica. E você sabe o que você faz para resolver isso? Simples, cara. Isola o T nos dois, isola o T em um e substitui no outro. Acabou. Isola o T e substitui, ó. Isola o T e substitui. Pronto. Fazendo isso daqui, eu isolei o T. Põe aqui, só vai sobrar x e y. Isola o y da reduzida, igual a 0 da geral, igual a 1 da segmentária. E acabou. Moçada, equação, tipo de equação de reta, você não pode errar mais. Você viu a importância da reduzida? Agora vem a parte mais importante ainda, principalmente para quem faz Enem, quem faz a CAF. Mais importante ainda. Vou apagar aqui, que a gente vai falar uma coisa aqui bem interessante, tá? A gente vai falar sobre posições entre retas. Também conhecido como Kama Sutra das retas. Vamos lá. Posições entre retas. Bom, na verdade a gente tem posição entre retas, a gente tem paralela, a gente tem concorrente perpendicular, concorrente oblíquo, a gente tem reversa, mas a gente vai trabalhar com duas basicamente. Porque reversa, elas não estão no mesmo plano, e aqui a gente faz no plano cartesiano, então não pode falar de reversa. Então vamos falar de duas paralelas. Quando duas retas são paralelas e quando elas são concorrentes. Concorrentes perpendiculares. Beleza? Maravilha? Ótimo. Entenda, não decore, entenda. Como é que eu faço duas retas paralelas? Eu vou fazer um gráficozinho aqui, ó. X, Y. Põe duas retas paralelas aí para mim. Ó. Pá e pá. Elas são paralelas. Fechou? Ótimo. Conclusão. Se elas são paralelas, elas formam um ângulo com a reta e o eixo X. Reta que o eixo X, elas são com a mesma medida de ângulo. Se elas são paralelas, não vai estar torta, uma está exatamente com o mesmo ângulo. Se ela tem o mesmo ângulo, ela tem a mesma tangente desse ângulo. Concorda comigo? Se tem a mesma tangente, eles têm o mesmo coeficiente angular, que é feito da tangente do ângulo. Portanto, retas paralelas, se eu tiver duas retas, reta R e reta S, eu tenho que elas têm M de R é igual ao M de S. Para que sejam paralelas, você vai lá olhar na tua equação reduzida. Não caia nessa de querer fazer jogadinha, decoradinha, musiquinha, de saber o M de geral, de equação geral. Depois você se perde, faz a reduzida, tá na cara teu M, tá bom? Então isso daqui sempre, ó, Y igual a mx mais n, para as duas, porque as duas são retas, já? São diferentes, mas são retas. Beleza? É só igualar os dois. E quando for perpendiculares? Cara, eu poderia explicar para vocês da onde vem, mas realmente ela é muito grande a demonstração. Tá aqui, ó, duas retas perpendiculares, ó, a reta R e a reta S. Joia? Eu quero saber quando é que eu olho numa equação reduzida, eu sei que elas são perpendiculares. Olha que legal, que frase legal para você falar num boteco. Ui, quase caiu. Você falar num boteco, agora, sexta, depois de tomar umas. O M de uma, fala sério para a pessoa que está contigo. Vocês não sabiam, fala sério com ele assim, ó. O M de uma é o oposto do inverso da outra. A pessoa é capaz de cair da cadeira, de tentar imaginar o que é o oposto do inverso de outra. Então olha só isso aqui, ó. Você vai só falar o seguinte, ó. O M do R, o M da reta R, é o oposto, troca o sinal, do inverso do M do S. É isso daqui, ó. Só para deixar bem claro para vocês, isso daqui a gente chega na conclusão com aquele negócio de ângulos, ângulo externo, ó. A gente tem este ângulo sendo o alfa da reta S, este ângulo sendo o beta da reta R, e a gente faz que o ângulo externo é a soma dos dois internos, e aí faz soma de tangente, soma de seno e cosseno e chega aqui. Mas eu quero que você vale a pena decorar. O que é perpendicular? Tá um de ponta cabeça para o outro, tá um de ponta cabeça para o outro, então é todo louco, é o oposto do inverso. Fechadinho? Tá? Cara, usa muito. Vou dar um exemplo rapidão para você, ó. Exemplo. Y é igual a 3x mais 4. Y de R, da reta R. E Y de S é igual a
mx mais 8. Boa! Eu quero saber qual o valor de m para que elas sejam perpendiculares. Para que sejam perpendiculares. Para que elas sejam perpendiculares, este m tem que valer quanto? O oposto do inverso do m do r. Fechou? Beleza pura? Massa? Cara, isso cai de monte. Beleza? O que mais que falta a gente falar para vocês aqui? Já deu tudo isso daqui? Gráfico, função, tá bom. Agora falta duas coisinhas para a gente finalizar. Duas coisas importantes, tá? Já deu aqui quanto? 45 minutos de aula. Vamos ver se a gente faz mais um pouquinho, só para finalizar essa parte toda. Se você estiver entendendo, se você estiver acompanhando, cara, tenta fazer os exercícios, você vai ver que pega esse resumão aqui, tu vai deitar e rolar, tá? Só lembrando vocês aqui, que no curso que eu dou, depois que eu passo essa matéria, eu dou uma lista de mais ou menos 30 exercícios. Tudo de vestibular, tudo atualizado, que é para você entender a tendência, o que eles estão pedindo. Região Sul, Sudeste, tá? Vai depender daquilo que você quer. Questões do Enem, então a gente coloca isso daí para depois tirar dúvidas através do WhatsApp ou depois nas próximas aulas. Então funciona mais ou menos assim o curso, ó. A gente pá, o conteúdo, tira dúvida, todo mundo junto. Aqui vocês estão meio tímidos para perguntar. Mas quando a gente está na aula, cara, um pergunta, outro já cria coragem, a gente vai tirando todas as dúvidas. Beleza? E aí o que acontece agora então aqui, ó? Área de triângulo. Eu preciso também, porque isso cai legal. Ah, professor, mas a área de triângulo é fácil, é base vezes altura dividido por 2. Verdade, e se ele tiver no gráfico? Olha só, eu tenho aqui x, y, e olha que a loucuragem, ó. Eu coloco um triângulo aqui, cara. Pronto. Vértice A, vértice B e vértice C. Você já imaginou olhar para esse cara e pensar aqui, ó, sei lá, vamos colocar aqui, ó, esse é o ponto 1, então vamos pôr x1, y1, x2, y2, x3, y3. Você já imaginou ter que olhar, achar a base que você quer e descobrir a altura, fazer o cálculo dentro do gráfico? Meu, isso é um trampo gigante. Mas teve um cara, um santo da matemática, que fez isso para você. Ele descobriu o que era a base vezes a altura, o resultado da base vezes a altura. E pensa na loucuragem, se acha que esse cara usava droga ou não. Olha a conclusão dele. Ele pegou todos os pontos. Ponto A, x1, y1. Ponto B, x2, y2. E o ponto C, x3, y3, e colocou na ordem. Beleza? Colocou na ordem. E ele falou, é só calcular o determinante desse cara. Lembra lá a matriz determinante? Calcula o determinante, regra de Sarros. Vai daí, Heraldo. Para. Determinante só pode ter de matriz quadrada. Ela não é uma matriz quadrada. Ela não tem a mesma quantidade de linhas e de colunas. Aí o cara falou, é verdade. Então sabe o que eu vou fazer para não alterar o resultado disso? Vou encher de 1, porque como é tudo multiplicação, o 1 não vai alterar. Pronto. Agora você pode calcular o determinante. Assim você vai calcular a área do teu triângulo. Tudo bem? Beleza? Vale lembrar um negócio para você. O que eu disse para você? Ele falou que aqui ele conseguiu fazer aqui, ó, base vezes altura. Só que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. E ali não está dividido por 2. Posso dividir tudo por 2? Não, cara. Lá na minha propriedade de matriz não tem divisão na matriz. Então o que você faz ao invés de dividir por 2? Você multiplica por meio. Acabou. Põe um ponto em cima do outro. Tem gente que coloca de lado, tem gente que coloca embaixo e faz na diagonal, na horizontal. Eu gosto de fazer mais assim, cada um do seu jeito. Tá bom? Uma outra coisa, você vai encontrar também em módulo. Eu não vou colocar para não deixar você apavorado. Mas eu vou deixar bem implícito para você. A área tem negativa? Não. Então se der negativo, você tira o sinal. Fechou? Se der negativa, tira o sinal. É nóis? Beleza pura? Dúvida aí, não? A Amanda perguntou com quantas pessoas é feito... O curso, no máximo, eu coloco assim de 6 a 8 pessoas por turma. Eu não consigo mais que isso, porque eu não consigo dar atenção. Entendeu? Como a gente tem que fazer assistência por turma, tá? Se pudesse, eu queria trabalhar no máximo aí com 5 alunos, 6 alunos no máximo. Tá? Porque online eu quero escutar todo mundo e não consigo dar atenção, isso já começa a me perder, eu não gosto. Tá bom? Eu prefiro dividir em várias turmas do que fazer com turma grande. Beleza? Joia?
O material, inclusive, eu faço direcionado aos vestibulares que os alunos estão procurando, direciono a explicação para um ou para outro. As listas, como eu disse para vocês, eu tenho um banco de questões de mais de 25 mil questões atualizadas até os últimos vestibulares, agora do final do ano, uma tendência do que acontece, então eu posso trabalhar e posso alterar o material assim que começar a chegar questões novas. Naquele negócio de comprar o material e vai até o final do curso, eu posso ir alterando, sentir que tem alguma outra variação, pá, já altero também a lista de exercícios. Tá joia? Isso vai tudo via correio, vocês vão ter no e-mail toda essa parafernália de exercício para treinar bem, tá? Para você ter um peco, para ficar bom mesmo. Fechou? Maravilha! Agora eu vou te falar um negócio rapidinho aqui. Pega aquele A, aquele vértice A e coloca aqui, ó. Coloca mais, não é no meio não. Vou pôr mais para baixo para não parecer que está no meio. Coloca aqui. Se o A fosse aqui, o triângulo ia diminuir a área dele, concorda? Joia. Se eu colocar o A aqui, diminui mais ainda a área dele. Bem pequenininho. Se eu colocar aqui pertinho, diminui mais ainda a área dele. Agora, se eu colocar o A aqui, eles ficam alinhados. E aí a área do triângulo é 0. Essa é a que a gente chama de condição de alinhamento, ó. Condição de alinhamento. Condição de alinhamento. Qual é a condição? Você pega lá 2, 3 pontos, x1, y1, x2, y2, x3, y3, coloca 1 e 1, beleza? Aí você fala o quê? Essa daqui dá 0. Por quê? Porque para dar 0 a área, eles estão alinhados. Fechou? Única coisa. Ah, cadê o meio, professor? Não precisa, porque esse meio vai passar multiplicando 0 e ele some. Então, para calcular a área do triângulo, eu preciso do meio. Para fazer a condição de alinhamento, eu não preciso. Tudo bem? Fechou? Inclusive, você consegue com 2 pontos. Coloca 2 pontos aqui, vou dar um exemplo rapidinho, ó. Exemplo, aqueles pontos que eu falei, sei lá, 2 e 5 e menos 1 e menos 1. Pronto. Ó, tá aí. Eu peço para você fazer a equação da reta. Dá para usar essa condição de alinhamento, ó. O que você faz? Você pega lá, ó, 2, o 5, o menos 1 e o menos 1, e aí você põe um ponto genérico, que é o x e o y da equação da reta. Você põe um genérico. E aí você vem e faz 1, 1 e 1, e como você quer que isso seja uma reta, como você quer que isso seja reta, eles três aqui têm que estar alinhados, portanto tem que dar igual a 0. Aí tu manda o determinante aqui, já sai uma equação geral da reta através desse cara. Beleza pura? Show de bola? Hã? Caraca, cara, então pegando de tudo da geometria analítica com relação à reta, distância entre pontos, ponto médio, baricentro, ponto G, meu... Pensa você estudando ponto G justo no final de semana, que beleza, né? Já tá no caminho certo já. Última coisa, prometo, última. Distância entre ponto e reta. Ponto e reta, não é ponto e ponto, ponto e reta. Bora lá, última. Eu vou colocar para vocês aqui, já que é finalzinho da aula, o jeito que eu penso que você deveria fazer para calcular a distância entre o ponto e a reta sem saber a fórmula. Vou dar um exemplo para você aqui, ó. Vou pegar um ponto P e vou chamar ele aqui de 2, 3, tudo bem? E vou pegar uma reta R, e vou dar aqui, ó, sei lá, ó, um pouquinho mais para cima, x mais 2y mais 3 igual a 0. Estou chutando, beleza? Essa daqui é a minha reta R. Qual é a distância do ponto P à reta R? Bom, existe uma fórmula. Mas caso você esqueça, eu vou te explicar rapidamente como fazer isso aqui. Presta atenção. A distância entre o ponto e uma reta é sempre perpendicular. Tá? Então, olha só. Tem que formar 90 graus. Porque senão, cara, podia ser aqui, tinha várias situações. Distância ponto e reta tem que ser perpendicular. Tudo bem? Tudo jóia. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você está vendo aquele tracejadinho em vermelho? Isso aqui, ele pertence a uma reta que passa por ele. A gente chama de reta suporte. Tá? Então, se essa daqui é a minha reta R, essa daqui é a minha reta S. Jóia? E elas são perpendiculares. Opa! Perpendicular, então o M de uma é o oposto do inverso da outra. Jóia, mas Geraldo, para que você quer saber? Segue meu raciocínio. Se eu descobrir a equação da reta R, se eu descobrir a equação da reta S, eu encontro o ponto de intersecção. Lembra disso?
o ponto de intersecção, que é só igualando os y. E aí eu sabendo o ponto de intersecção, eu pego e faço a distância entre os dois pontos e sei a distância do ponto da reta. Fechou? Então olha só o que eu faria aqui, ó. Eu pegaria esta reta S, eu já sei daqui. Vamos, me ajuda aqui, ó. Vamos calcular o M da reta R? Vai ficar assim, isola o Y. Fica assim, ó, 2y igual a menos x menos 3. Portanto, y igual a menos x menos 3 dividido por 2. Qual o valor do M? Cara, se taca aqui, ó, um só denominador, você pode abrir. É como se achasse o mínimo, ó. 2 e menos 3 sobre 2. Conclusão, o M da reta R é quanto? Quem multiplica x é o menos meio. Ah, que lindo! E aí, então me diga, qual é o M da reta S? O M da reta S, por ser perpendicular, ela é o oposto do inverso, portanto, vale 2. Newton, já sei o M da S. Então, olha só, o Y da S é igual a mx mais n. Então, eu já tenho que o Y da S, que é a equação reduzida da S, é igual a 2x mais n. Aí, como perguntou a Giovana antes, Amanda, se era menos 1, podia ser qualquer ponto. Olha aqui, eu tenho um ponto, ó, que pertence a essa reta. Então, eu vou substituir, ó, x e y. Beleza? Então, eu vou pegar aqui, ó, y vale 3, 2 vezes o x, que vale 2, mais n. Ai, que lindo. Esse daqui vai dar 4, passa para cá, meu n vale menos 1. Gente, eu descobri a equação da reta S. Ficou assim, ó, y de S é igual a mx mais n. Coisa linda. Coisa linda. Essa aqui é do R. Eu vou lá e calculo o quê? O ponto de intersecção. Como é que se calcula ponto de intersecção? Vou chamar de PI. É só igualar os y. Olha lá, esse y é 2x menos 1. Esse y, carregar aqui, ó, é menos x menos 3 dividido por 2. Gente, só para não me estender demais, já estamos batendo 1 hora, a gente descobriria então aqui o ponto de intersecção. E aí você calcularia esse ponto de intersecção, a distância com esse, lá do primeiro início da aula. Lembra? Raiz quadrada da variação do x e aquela variação do y e assim por diante. Beleza? Agora, caso você queira decorar a fórmula, eu vou te ajudar. Vamos colocar a fórmula para você aqui, ó. Vai ficar assim, tá? Esse caretinha, vou ficar assim, ó. Distância entre ponto e reta. Lembra que o outro é de ponto a ponto. Esse é de ponto a reta. Vou te ajudar. É o seguinte. Distância do ponto P. Vamos pôr D de Dzinho mesmo. Ó. Distância do ponto P à reta S. Olha, saca essa. Você viu que para calcular o M, se são paralelas, se são perpendiculares, eu precisava ser a equação reduzida. Aqui eu preciso da geral. Lembra que eu falei que eu utilizava ela? Pega a geral, a equação geral, e desce ela inteira. Desce ela inteira. AX mais BY mais C. Desci ela inteira, tá? Eu vou até tirar daqui, depois a gente vai falar sobre isso. Tá aqui, desci ela inteira. Joia. E aí você vai precisar decorar um negocinho. Só as duas primeiras descem ao quadrado. Só esse desce e só esse desce. Esse cara que não tem letra nem participa. Você vai pegar esses dois e vai descer ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. É chato, né? Mas é isso daqui, ó. Tudo bem? Fechou? Joia? Então o que você vai fazer? Ah, mas peraí, cadê o ponto aqui? Só pegou a equação da reta, o A, o B. Olha aqui, ó. O x do ponto e o y do ponto você substitui aqui. Beleza? Vou fazer isso daqui, ó. Com essa daqui. Vamos fazer comigo aqui, ó. Distância entre a reta R e o ponto P. Deixa eu pôr um pouquinho mais para cá. Vamos lá, o ponto P é 2 e 3. Distância entre o ponto P e a reta R. Vamos lá? Desce a equação. Olha que equação que legal, ele deu inteirinho para mim, ó. Exatamente, olha lá. X mais 2y mais 3. Ó, desci ela toda. Sobre... Desce os dois. Quem que é o A?
O A é 1 ao quadrado, mais quem que é o B? 2 ao quadrado. Beleza? Joinha. Ô, Heraldo, cadê o ponto? Verdade, esqueci, ó. X do ponto, quem que vem aqui? Vem o 2. Tudo bem? Quem que vem no Y? Vem o 3. Portanto, a distância entre os dois, distância entre ponto e reta, é igual a 2 mais 6 mais 3 sobre raiz de 5. Aqui em cima vai ficar como? 11 sobre raiz de 5. Portanto, a distância de P e R, você racionaliza, vai dar 11 raiz de 5 sobre 5. Você fala, meu Deus, que feio. Mas na vida você vai encontrar muita coisa feia que tá certa. Fechou, moçada? Geralzaça, que puta de uma aula. Se você se interessou, se você gostou, eu sei que tem pessoas perguntando sobre o curso agora, tá? Tem gente perguntando aí como é que funciona tudo. Vamos fazer o seguinte, para que a gente encerre a live aí. Vocês poderiam falar comigo direto no direct, tá? Vai direto ali no direct, aí eu dá um tempinho para eu poder também tomar um golinho de água. Eu respondo tudo que vocês quiserem a respeito do curso, como funciona, valores, prazo, tudo isso daí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Adorei, tá? Que eu posso falar um monte aqui, não tô vendo ninguém me xingar, porque eu tô de costa pra câmera. Então, pra mim, tá show de bola. Pretendo fazer mais live mais pra frente. Quem sabe a gente fazer um pouquinho aí também a respeito direcionado ao Enem ou outras situações que você precisa. Cara, procura lá no meu Instagram, procura lá no meu Facebook e procura também no meu canal no YouTube, Prof. Heraldo, tá bom? Beleza? Vou colocar aqui, como é que é? Camille, põe aqui? Não. Eu também, é Prof. Heraldo, agora não lembro de todos, então eu falo com vocês depois. Valeu, pessoal, adorei minha primeira live e que sejam várias para ajudar quem precisar, quem puder também. Beijão no coração, até mais!